Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom estarmos juntos. Quero começar esse programa desejando a você muita paz, muita alegria, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o programa Vida e Saúde. Programa que tem essa marca aí no seu coraçãozinho. Você já aprendeu, sabe como é que é? A união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, fé e medicina caminham sempre juntas, minha gente. E quem ganha com tudo isso? Eu e você. Sabe por quê? Porque através das orientações dos nossos profissionais, nós vamos aprendendo a conhecer melhor o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças oportunistas que vão roubar a nossa paz. Nós não vamos deixar isso acontecer. Então, para isso acontecer, é importante que você esteja conosco. Por quê? Porque já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor André Bueno. Ele é médico infectologista. Se tem alguém nesse planeta, minha gente, que entende do assunto de hoje, está aqui, ó. Está aqui, ao vivo, para entrar na sua casa, para ser acolhido por você, para falar de um tema muito interessante. Febre amarela, vacinas. Tudo aquilo que a gente está ouvindo falar, muitos dados confusos, muitas informações desencontradas, uns assim motivam, outros assuntos, notícias fakes aí. Vamos aprender hoje o que é, qual o tratamento, quais são as vacinas, vacina fragmentada, fracionada, tudo isso vamos aprender hoje com o Dr. André. Mas o programa fica muito mais interessante quando você participa. Claro que sim, quando você interage conosco. E é fácil, e é de graça. 0800 777 0021. 0800 777 0021. Se você quiser mandar outra forma de ligar, 19 3871 9620. 19 3871 9620, viu? A nossa superprodução, ela preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, sabe por quê? Para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. André sobre febre amarela e, aliás, para que a gente possa avançar no tema. Então, sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. A sua transmissão, de forma geral, é feita através da picada de mosquitos transmissores infectados. Não existe a possibilidade da transmissão da doença ser de pessoa para pessoa. Os principais sintomas da febre amarela são febre, calafrio, dor de cabeça, dor nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente, que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com a reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa unidade de terapia intensiva. Se o paciente não receber assistência médica, ele pode chegar ao óbito. Você viu, a nossa equipe aí preparou um resumão sobre febre amarela, mas é claro, nós teremos a oportunidade de entendermos tudo isso muito mais e melhor, de uma forma aprofundada, né? Queremos acolher com muito carinho hoje o doutor André Bueno. Seja muito bem-vindo. Doutor, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Tenho certeza que quem está em casa está aumentando um pouquinho mais o volume do televisor, doutor, para não perder nenhuma de suas explicações. Estão dizendo assim, ó, é hoje que eu vou aprender de vez o que negócio é esse de febre amarela. Seja muito bem-vindo, doutor. Ok, obrigado pelo convite. Fico à disposição aí para esclarecer. Doutor, então vamos falar. A febre amarela deixa a pessoa que amarela, ataca o fígado, hepatite, como é que vamos esclarecer? Começar pelo nome aí, doutor. É assim, a febre amarela é uma doença febril aguda, acho que até a apresentação inicial foi bastante feliz, né? Deu um bom resumo aí sobre o que é a doença. Mas enfim, é uma doença febril aguda, né? Que na verdade ela é multissistêmica, né? Não é só o fígado que é afetado pelo vírus. Vários órgãos acabam sendo afetados. Agora, o nome é justamente pelo fato desse acometimento hepático, né? O vírus ataca o fígado, essencialmente, e a pessoa fica com icterícia, né? Então, essa coloração amarelada da pele, decorrente do acometimento do fígado,
deixa a pessoa amarelada em fases mais avançadas da doença. A gente sabe, doutor, também que a hepatite, que não é o tema de hoje, né? Ela também é a doença do fígado e a icterícia também provoca esta coloração amarelada nos olhos, na pele, enfim. Como diferenciar uma ou outra? A hepatite provoca também esse quadro febril agudo, mais ou menos assim, doutor? Alguns vírus, né, de hepatites virais podem cursar com quadro semelhante, tanto que as hepatites virais, hepatite A aguda, hepatite B aguda, são diagnósticos diferenciais de febre amarela. Então, de fato, quando a gente está diante de um paciente com um quadro clínico como esse, um quadro febril agudo, cursando com icterícia, a gente pensa em outras doenças, não só a febre amarela. Entendi. Né? Agora, a gente sabe que, doutor, assim, aquele medo, enfim, dengue, né? A dengue, a zika, a chikungunya, o Aedes aegypti, enfim. Também a febre amarela é o mesmo mosquito ou é um outro mosquito concorrente do Aedes aegypti aí, doutor? Na verdade, todas essas doenças, né, que a gente está ouvindo falar bastante, a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela agora, elas podem ter o mesmo vetor, né? O vetor é o originário, que é o transmissor. O mosquito transmissor. Eles podem ser da mesma espécie, né, que seria o Aedes aegypti, mas nesse momento, pelo que a gente está vivendo no Brasil, nesse momento atual, a febre amarela não é urbana, ela é a febre amarela silvestre. Ou seja, o vetor dessa doença não é o Aedes aegypti. Então, doutor, assim, a gente pode dizer, aquelas pessoas que têm um sítio, que moram lá na sua chácara, no seu sítio, na roça, enfim, à beira dos rios, os ribeirinhos, tem que ter uma atençãozinha especial, doutor? Exatamente. Em relação à febre amarela, atualmente a gente não tem a doença urbana, né? Então, para a ocorrência da doença, depende de fato daquela pessoa se expor a uma área onde tem aquele vetor específico da doença silvestre. Então, são essas pessoas que moram já em ambientes de transição, de área de mata para área urbana, ambientes rurais. Então, são nesses ambientes onde estão ocorrendo as transmissões nesse momento. Uma pessoa, doutor, assim, que vai numa região, né, de uma região onde tem esse mosquito que está lá picando as pessoas, e aí, de repente, vai numa outra região, na sua região de origem, vai passear, pegou e traz foi picada, ela não sabe, enfim, e aí de repente na sua região não tem o mosquitinho próprio, assim, mas tem aqueles outros mosquitos, pernilongo, etc, assim, aqueles mosquitinhos que vão lá na nossa pele pegar, eles vão também pegar o vírus e pegar e passar para as outras pessoas, doutor? Não, a princípio não, isso não ocorre. Então, assim, os vetores eles são específicos para cada vírus, né? Então, não é qualquer mosquito que tem a capacidade de transmitir a febre amarela. Entendi. Né? Então, hoje em dia até se discute a competência mesmo do Aedes aegypti que está povoando nosso país atualmente, em relação à competência dele para transmitir o vírus, que é muito diferente do mosquito que atualmente está transmitindo nas áreas silvestres. Doutor, assim, eu tenho que fazer essa pergunta, assim, porque muita gente, inclusive, está culpando o macaquinho, está matando o macaco, etc. O que tem os macaquinhos nessa história? Se a gente está ouvindo do senhor, assim, que o problema é o mosquito, né? Onde é que entra um macaco nessa história aí, doutor? O macaco, assim, ele sofre assim como os humanos Ele sofrem. Também é picado? Isso, ele também é picado e o vírus provoca a doença, né? É diferente de outros animais que às vezes carregam o vírus, né? São infectados, mas não ficam doentes. Mas no caso do macaco, algumas espécies de macaco ficam doentes e podem falecer por conta da infecção também. Tá, então, okay, o mosquitinho lá picou o macaco, eu vou no zoológico lá e eu vou lá brincar com o macaco. Se o macaco arranhar, se o macaco morder, eu também tenho um vírus, doutor? Como é que é? Não, a princípio não. Assim, a doença é transmissão vetorial, então assim, precisa ter a picada do mosquito para ocorrer a transmissão. Então, mesmo assim, outra pessoa, outro ser humano doente, ele não transmite, o macaco doente não transmite. A transmissão é essencialmente pela picada do mosquito. E a gente fala do macaco porque é um animal que está na floresta, está nessas regiões de galho em galho, doutor. Então é por isso que ele também sofre a consequência. O mosquitinho pode morder outros bichos, um leão, uma vaca, uma capivara, não vai fazer nada. Isso. O macaco ele é mais sensível. Exatamente. Talvez seja porque é o nosso parente mais próximo, doutor. Exatamente. Inclusive algumas espécies, né, de macacos são mais sensíveis. Então o que a gente tem visto atualmente é assim, um desastre ambiental para algumas espécies de macacos, né? Então não adianta sair correndo do macaco. O macaco não transmite, doutor. Não exatamente. Transmite. Essa mensagem é bem consistente. Então, mesmo que vocês tenham aí, vai visitar um zoológico na sua área, tem a floresta e você vê aqueles macaquinhos, aqueles micos, enfim, fique tranquilo, porque ele também sofre as mesmas consequências como o ser humano sofre. Ele é tão vítima como o ser humano também é vítima. Então, nada de fazer mal ao macaquinho. Agora, doutor, assim, como é que a gente sabe que
que é febre amarela? Na verdade, assim, o que a gente consegue inicialmente, né, através dos dados clínicos, né, e a entrevista com o paciente, os exames complementares, é fazer uma suspeita, né? Então, dependendo do quadro clínico e dos antecedentes epidemiológicos, a gente faz a suspeita de febre amarela. Agora, a confirmação vem posteriormente com alguns exames específicos para diagnóstico. Entendi. A gente, doutor, eu quero fazer toda a pergunta. Eu estou aproveitando fazer as minhas perguntas, porque eu também, eu viajo o Brasil inteiro, gente. Já fui em mais de 1.090 cidades do Brasil, rezando a missa da saúde, da família, fazendo esse trabalho da caravana da vida, enfim, você sabe disso. Então, eu também quero saber, me proteger para a hora que lá, enfim. Tem um mapa, tem algum mapa, doutor, assim, onde a gente pode localizar, poxa, essa região está mais suscetível, essa região norte, sul, leste, oeste, a gente tem algum desenho de algum mapa no Brasil onde a gente pode, cuidado com essas áreas, lá o mosquitinho está se reproduzindo, doutor? A gente tem essas informações atualmente que são divulgadas pelos órgãos de vigilância, tanto estadual como... A Anvisa, né? Na verdade, o Ministério da Saúde, a parte de vigilância do Ministério, e no caso do Estado de São Paulo, o CVE, então são emitidos regularmente os boletins epidemiológicos que atualizam essa situação para a gente. Então isso é muito importante, o que o senhor falou, assim, da gente ficar atento a essas informações. Quando for viajar... Exatamente, até checar como é que está sendo a circulação de vírus, a incidência de casos naquela região. Eu vou pedir um favor aí ao nosso diretor, o Alessandro, se de repente entrar, se tiver algum site específico atualizado, se colocar na tela, assim, aquele mapa, assim, não é para assustar as pessoas, mas ficar em alerta, para se proteger. Assim como a gente faz aquelas campanhas de dengue, cuidado com a água acumulada, etc. Então, a gente faz isso porque é uma proteção para a sociedade como um todo. Então, de repente, assim, para a gente conhecer, Alessandro, se tem um mapa aí, no estado de São Paulo, no Brasil, algumas áreas, né? Não para culpar a área, a população de lá, mas para a gente também ficar atento, porque muita gente também viaja, ou até mesmo para aquela pessoa que mora lá e não sabe, né? Então a gente quer prestar esse serviço aí. Agora, isso mata, doutor? O que é? Acontece o quê? Uma picadinha? Tem que ser uma só picadinha suficiente ou tem que ser um batalhão de mosquito para depositar lá o vírus no corpo para depois fazer algum estado febril e quais as consequências disso? Na verdade, o que precisa acontecer? Um mosquito infectado, ou seja, um mosquito carregando o vírus, picar uma pessoa suscetível. O que é isso? Uma pessoa que não tomou a vacina. Entendi. E nunca teve a doença. Uma pessoa que, se tiver contato com o vírus, pode adoecer. Então, essas são as condições básicas, né? Aí, a partir do momento que ocorre a infecção, aí depende muito de cada pessoa, de cada hospedeiro. O metabolismo, o organismo, a reação? Isso, a reação do organismo de cada pessoa. Então, a infecção pode ser desde uma infecção assintomática, ou seja, a pessoa não ter sintoma algum. O vírus pode incubar lá e ficar lá adormecidinho, doutor, por algum tempo ou não? Não. Na verdade, o período de viremia, né, de circulação do vírus é curto, né? É menos de 7 dias, geralmente. Agora, o que pode acontecer, a infecção ela ser assintomática, ou às vezes a pessoa nem sabe que teve a infecção pelo vírus da febre amarela. E pode, assim, ter quadros leves também, às vezes pode se confundir com um quadro de gripe ou um resfriado, algum quadro viral inespecífico, né, um quadro febril inespecífico, até os quadros mais graves, né, que felizmente não é a maioria dos casos, é uma pequena porcentagem menor dos casos que evoluem para as formas graves, né? Doutor, uma vez, lá pelo ano de 2006, 2007, eu fui fazer uma viagem de peregrinação, eu fui para o Egito, fazer uma viagem religiosa, enfim, conhecer lá os caminhos de Moisés ao Messias, do Egito até Israel. Eu lembro que para fazer essa viagem, eu tive que ser vacinado, né, da febre amarela. Eu tive que fazer a Anvisa, olha, você que vai lá. Eu me vacinei mais ou menos há uns 10, 11 anos atrás. Uma vez vacinado, doutor, assim, é para sempre? Como é que é essa história? Isso foi, assim, fruto de algum grau de debate, assim, na comunidade científica, né? Mas a recomendação oficial que a gente tem hoje em dia, inclusive respaldada pela OMS, é que uma dose de vacina confere proteção para a vida inteira. Então, isso mudou recentemente no Brasil, né? O Ministério da Saúde adotava outra recomendação, né? Até algum tempo atrás. Mas hoje em dia isso mudou, então na situação que a gente está hoje em dia, que a gente está vivendo, uma dose de vacina ela confere proteção para a vida inteira. Então, no meu caso, eu tenho até a carteirinha amarelinha, doutor, lá da Anvisa, ser vacinado, febre amarela, ou seja, basta. Isso. Então, a princípio, o senhor está protegido contra a febre amarela. E a gente está ouvindo falar assim que hoje existe
tem situações assim que as pessoas estão assustadas, né? Me vacina ou não me vacina? Existe uma dúvida, existem sites que dizem, olha, a gente vai ver vídeos, doutor, a gente vê vídeos assim na internet, dizia, olha, a farsa da febre amarela, a farsa da vacina, isso aqui, qual é a orientação, doutor? Assim, isso tem na verdade, esses movimentos anti-vacina, né? Que na maior parte das vezes acabam atrapalhando bastante a ação da saúde pública, né? Porque às vezes colocam um medo, né, infundado nas pessoas de não tomar vacina e às vezes a pessoa deixa de se proteger por conta disso, né? Então, assim, a vacina ela é segura, a vacina da febre amarela ela é uma vacina segura, mas assim como qualquer outra vacina ou qualquer outro medicamento, tem um risco pequeno de reações adversas, né? Mas a mensagem que a pessoa tem que ter, assim, a gente tem que usar essa arma para se proteger contra a doença. Então, assim, a gente não tem esse artifício de vacina contra todas as doenças. Para aquelas doenças que existem vacina, a gente tem que usar esse artifício. O doutor André, o brasileiro, né, nós brasileiros, assim, é do 880. Tem aquele que não quer saber de vacina nenhum, etc. Tudo isso é bobagem, né? Para quê se proteger, etc. Basta um repelente, etc. Assim. E tem aquele assim que de repente ouviu falar de febre amarela, mora num prédio lá no comigo, já quer ser vacinado. Então aquele que, ou seja, é para todo mundo, é melhor todo mundo se vacinar ou só aquelas pessoas que estão suscetíveis naquelas áreas suscetíveis, doutor? Isso, então isso é importante. Assim, a recomendação vigente no Brasil não é global, não é para o país inteiro, né? Então são algumas áreas, né, com risco de exposição ao vírus da febre amarela, nas quais está indicada a vacina. Então, essas informações, as vigilâncias dos municípios, elas transmitem para a população e fazem os chamamentos para vacinar, né? Então, aquelas pessoas que moram nos municípios para os quais está indicada a vacina, elas devem tomar a vacina. Então, não é todo mundo fazer fila lá? Não é todo mundo ir nas unidades de saúde, pedir vacina, tomar vacina, porque se está acontecendo lá naquela região, eu estou em outra região, no extremo de outra região, eu vou lá tomar também. Não precisa. Exatamente. Então, isso tem que ter essa orientação da vigilância do município para saber se naquela região, naquele município onde a pessoa mora, tem circulação de vírus, se tem risco. Se o mosquitinho está por lá. Exatamente. Se tem o mosquito e se tem o vírus circulando. Aí é uma situação que tem que tomar vacina. Olha quantas informações estamos hoje aprendendo aqui. Vamos dar tempo, diretor? Vamos às ruas, o nosso povo aqui, nós fomos às ruas, doutor, sabendo que o senhor estava aqui, as pessoas começaram, nossa, eu quero saber. E aí nós fomos às ruas, assim, para saber as curiosidades do Santo Povo de Deus. O povo aqui tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Eu gostaria de saber se essa vacina da febre amarela é 100% segura. E aí, doutor? É 100% seguro, uma vez vacinado, 100%? O senhor já me disse assim que eu já fui vacinado há uns 10, 11 anos atrás, não precisa. Não é que o vírus vai ser mutando, esse processo de mutação, não preciso tomar uma outra dose, digamos assim, complementar, doutor? Não, pelas recomendações atuais isso não é necessário. Agora, em relação à pergunta, assim, a segurança da vacina, é uma vacina segura. Assim, 100% segura é difícil de trazer essa afirmação, mas o risco de eventos adversos ele é muito pequeno, né? Se fosse uma vacina que não fosse segura, ela não seria aprovada para ser utilizada nesse número imenso de pessoas que estão tomando a vacina. Então, ela é segura, né? Certamente, para as pessoas que está indicada a vacina, o risco, a proteção que a vacina vai conferir contra a doença é muito melhor, muito mais benéfico do que o risco que vai correr de algum evento adverso. Olha quantas informações. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, e depois eu vou perguntar para o doutor. Aliás, tem perguntas do povo aí, né? Essa história de fraccionar a vacina, fragmentar, tomar assim por doses homeopáticas, tudo isso e muito mais. Eu espero a sua pergunta, viu? Não sai daí. Esse é o Vida e Saúde, hoje falando sobre febre amarela e vacinas. Vai para o intervalo, mas volta já só para você.